exemplos simples aí, né, para a gente começar a tentar, né, caracterizar a nossa ideia de fono, tá bom? É chamada aí de cristal unidimensional com base monotônica. Resumindo, a gente resolveu o problema em uma dimensão, tá? Não tem muita viagem não. Então a gente vai resolver o problema em uma dimensão e simplificando esse problema unidimensional, né, que já é o caso mais simples, simplificando ainda mais, considerando aí, no caso, que as massas são idênticas e os Ks também. Então esse é o probleminha aí mais simples de tentar resolver fisicamente. Então o que a gente faz é assumir então um parâmetro de rede, né, como a gente fez lá no início da questão da cristalografia, e a gente vai tentar resolver, né, esse probleminha com essas condições iniciais. Essa que é a grande brincadeira. Então, o que se pretende fazer geralmente, tá bom? É encontrar aí a relação de dispersão para o sistema. Quando a gente fala relação de dispersão, como eu falei, né, a relação entre a frequência e o número de onda K, né? No caso tridimensional, o vetor de onda, tá bom? Então, não tem muito segredo para encontrar esse cara, por quê? Porque você vai lá, uma vez você sabe encontrar os modos normais, você sabe então encontrar as equações diferenciais. Então, usando aquelas equações diferenciais da segunda lei de Newton, né? Aí você brinca um pouquinho com as contas e acha aí essas frequências, tá bom? O que acontece é que, então, em física do estado sólido e em física dos semicondutores, a gente precisa estudar a relação de dispersão. Então, isso aqui é o que é importante aí no curso, né? De certa maneira, falando em estado sólido, vocês vão aparecer assim, em artigo aí demais, né? Então, para o elétron lá vai ter, né, os diagramas de banda, que a gente chama, mas são aí relações de dispersão, né? Basicamente, que a gente vai ter. Então, o que a gente tá tentando chamar a atenção é que toda essa matemática ela é parecida. Então note que aqui, ó, quem que é o carinha? O K representa para a gente nesse diagrama, ele representa para a gente um momento. Isso é legal, porque a partir do momento que a gente está falando de momento, olha lá que coisa interessante, a gente explora a zona de Brillouin. Então a gente já aprendeu que a primeira zona de Brillouin aqui vai ser útil para a gente entender como é que essas coisas espalham, né, ao longo do sistema cristalino. Então eu preciso estudar aqui apenas a primeira zona de Brillouin. Como o meu sistema é unidimensional, calcular a primeira zona de Brillouin para um parâmetro A é simplesmente aqui, né, π sobre A menos π sobre A. Não tem muito segredo, né? Coisas importantes para vocês terem em mente é que esse momento, né, que a gente está representando para o K, costumeiramente, quando a gente vem para os livros de física e de semicondutor, alguns autores gostam de alterar o Kzinho para outra letra, tá bom? É só para vocês entenderem. Então, alguns livros gostam de usar um Qzinho para o fono, para não confundir com o momento do elétron, tá bom? Já que essas coisas vão interagir e tal, aí é bom a gente às vezes dar uma diferenciada, tá bom? Mas é bem simples, tá? Então é só para vocês terem isso em mente. Mas o que importa dessa lógica é que, uma vez que a gente tem nessa relação de dispersão, a gente pode investigar alguns limites. E essa curvinha que a gente tem aqui, né, que chama ela de uma gaivotinha, que parece uma gaivota, ela dá uma informação bem interessante para a gente. Olha lá, o que acontece com o K, né, com a frequência, quando o K está indo para zero. Olha lá, o K está indo para zero e meu sistema vai ficando linear, né, vai se comportando linear com o K, né, a frequência vai ficando linear. Então, eu tenho um comportamento linear com relação à frequência e o número de onda. Isso é bem interessante, porque essa quantidade C que aparece aí, ela representa aí, então, uma velocidade. E ela vai representar, então, na verdade, em sistemas comuns, a velocidade do som propagando no material. Então, quando a gente vai ver no próximo exemplo, né, a gente vai ver que existem algumas figurinhas parecidas no mesmo diagrama, então a gente vai dar uns nomes bonitinhos. E uma das figurinhas é chamar de ramo acústico, por quê? Porque, tá vendo, ó, no limite que K está indo para zero, você vai ter uma relação linear em que as frequências associadas são as frequências, né, de energia, vamos colocar assim, associada ao som e ao calor. Entenderam? Então isso é bem legal vocês pegarem. Então note que essa relação aqui de linear, ela surge naturalmente aqui do seno, né? Porque
Conforme K tende a zero, esse sistema aqui vai ficar muito pequeno o argumento, e a gente aprende, né, que quando o θ é muito pequeno, o seno de θ é equivalente a θ. Então dá para você brincar aí rapidamente e vai ver que vai ficar uma relação linear. Não tem aí muito segredo não, tá bom? Então, de maneira bem resumida, o que é importante para a gente aqui, tá bom? Então, a coisa importante é você conseguir, então, interpretar o significado do seu número de onda K. Eu tenho sempre batido nessa tecla. Então, vocês têm que conseguir enxergar agora, né, com essa nova informação, a relação entre o K e a frequência de vibração, tá bom? Então, essa relação de dispersão agora ela entra como um papel muito importante para a gente. Então, a gente pode brincar aí no nosso sistema e a gente vai tentar enxergar, né, como é que está relacionado o meu modo normal de vibração, que essa aqui é a brincadeira, e o meu número de onda, tá bom? Então, a gente pensando em um instantâneo, na nossa equação, então fazendo t igual a zero por simplicidade, você vai conseguir, tá vendo, ó, olhar o K em relação ao K. Então, olha lá, quando o K é igual a zero, tá vendo lá, ó, você vai ter que todo mundo aqui, ó, vai estar na mesma direção. Então, o significado físico de quando você tem o vetor, né, o número de onda aí do fono igual a zero, significa que os átomos, né, se deslocam da mesma maneira, portanto, a gente não pode aí falar de vibração, né, da rede no sentido formal de uma onda. Então, isso, na verdade, é uma translação da rede. Note que eu não posso falar aí de uma vibração no sentido de onda, porque eu não consigo caracterizar, né, um pico e um vale. Não consigo nesse sistema. Então, é simplesmente uma translação, tá bom? O segundo caso aí, também fácil de enxergar, é o caso B, olha lá. O caso B a gente está investigando na nossa equação lá do senozinho que a gente mostrou no slide passado. A gente vai pegar os limites da zona de Brillouin e aplicar o mais π sobre A e o menos π sobre A. Quando você faz essa continha, né, nos seus modos normais, você vai descobrir que você vai ter, os átomos estão oscilando em direções opostas. E aí a interpretação que a gente dá para esse sistema é que isso corresponde, então, a uma onda estacionária, né, onde você não vai ter transporte de energia. Você vai ter caracterizado ali, né, o seu vale e o seu pico, mas a onda não propaga, tá bom? Pelo material, ela está presa ao material. Resumindo, é isso aí. E o caso C, que são os demais casos, né? Então você vai ter realmente um comportamento ondulatório de onda propagante e que transporta energia. Então aí faz sentido para a gente, né, falar, por exemplo, das interações com elétron e assim por diante, tá bom? Esse sistema, ele aí vai viajar, então, com uma velocidade de grupo, tá certo? Lembrando lá de física básica, né, dada por a derivada da frequência em relação ao número de onda, tá bom? Não importa muito aí, é só uma continha, mas o que é legal é você testar os casos, tá vendo? Olha lá, se você testa o caso B, que é o mais sensato, a você fazer aí, ó, o que vai acontecer no caso B? Você vai substituir aqui o K por π sobre A, então você vai ver que esse cara aqui, ele vai dar zero. Então, se dá zero, significa dizer que essa onda que a gente construiu no caso B, ela realmente é uma onda estacionária, tá certo? Então fica fácil de ver, né? Cosseno de π sobre 2. Não tem muito sacrifício. Tranquilo? Então, beleza. Vamos seguir. Vamos pegar o próximo caso, então, é o caso do cristal unidimensional com base diatômica. Esse também é um caso aí de interesse para a gente. Por quê? Porque agora, note que vai surgir para a gente uma figura aí muito importante, que é esse outro pedacinho aqui no seu diagrama de dispersão. Eu tenho o meu pedacinho que parece uma gaivota, olha lá que bonitinho. Então, a gente vai chamar de ramo acústico, e eu já dei indicativo para vocês, porque no limite que K vai para zero, olha lá,
eu estou indo para comprimentos de onda aí, ó, muito grande, não é isso? K, pequeno comprimento de onda grande, já que são uma relação de inversão. Então, a gente vai estar falando aí de ondas sonoras, né, acústicas, né, ou tá falando aí de calor, tá bom? Então, são as duas coisas que estão associadas a essas frequências aqui, tá bom? E aí a gente vai discutir, então, na verdade, o problema de quando eu tenho, por exemplo, massas diferentes no meu sistema. Poderia ser o contrário, poderia ter massas iguais e cargas diferentes, tá bom? Não importa. O importante é que esse novo sistema, e ele é muito importante, ele faz com que apareçam, quando você vai resolver as suas equações, né, diferenciais lá que surgem da segunda lei de Newton, você vai tentar resolver os modos normais, você vai descobrir, ó, que agora a relação de dispersão vai aparecer duas soluções de frequência para cada K. É importante salientar aqui, para você não ter um erro aí conceitual e achar que é uma degenerescência, né? Porque lá em álgebra linear, a gente aprende que num problema de alto vetor e alto valor, como é o caso, né, a degenerescência está associada a um mesmo alto valor possuir mais de um alto vetor. E não é isso. Estamos falando que a solução da minha equação diferencial, ela já diz que o meu sistema permite duas frequências, né, vou colocar assim entre aspas, né, duas soluções de frequência, ou seja, conjuntos de frequências. Então, dois conjuntos distintos de frequência. É isso que ele está falando, tá bom? Então, os meus modos normais, que é o que é importante que vocês consigam compreender, é entender, então, que para cada frequência ali eu tenho uma maneira particular de oscilar. Agora, nesse sistema que eu tenho duas massas diferentes, eu vou ter duas frequências, vamos pensar assim, para o mesmo número de onda, então eu vou ter também dois modos normais de vibração para o mesmo vetor. Essa aqui é a grande sacada, tá bom? Então, você aí tem que perceber o seguinte, o ramo acústico ele está associado aí a essa parte de baixo, porque a gente vai para o limite de K indo para zero, né? Você vai ter aquela relação de dispersão linear, está aqui no gráfico, para não ter problema, né? E isso aí está associado, então, como eu falei, à propagação das ondas sonoras, tá bom? Na verdade, esses ramos aí, ó, eles estão associados à excitação externa, tá bom? Então, a gente sempre considera aí, no caso do ramo de baixo, o som e o calor, tá bom? Então, o calor, ele entra também nesse ramo aí, já para ficar rápido da gente brincar, tá bom? Ou seja, em outras palavras, existem maneiras específicas que eu consigo excitar cada um desses modos na rede, tá bom? Do ponto de vista aí da física clássica, quer dizer que eu consegui excitar um modo que está no ramo óptico ou no ramo acústico, vai depender da maneira física que eu consigo fazer isso. Então, no final das contas, quando a gente está colocando esses ramos óptico e acústico, o que o físico quer dizer é o seguinte, ó, quer dizer que existe um conjunto de maneiras de oscilar no sistema, tá bom? Em que cada uma dessas maneiras pode ser excitada de uma maneira específica por agentes externos. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é isso. Isso aí tem um impacto muito importante aí do ponto de vista de como estudar a matéria, tá bom? Então tem que ficar claro para vocês isso, tá bom? Ó, quando a gente fala aí do ramo óptico e do ramo acústico, não trata simplesmente de ter, tem duas frequências possíveis aí para o mesmo momento. Não é isso, né? Beleza, é isso também. Mas não é essa a ideia que a gente quer passar, tá bom? A gente quer passar a ideia que, olha, tem duas maneiras diferentes de oscilar, né? Tem duas frequências diferentes para o mesmo momento. Mas como é que eu faço para que meu sistema oscile dessa maneira? Então, essa aqui é a grande pergunta,
Tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar aqui só para a gente ficar mais fácil de enxergar. Então, por exemplo, para K igual a zero, no ramo acústico, você tem, né, apenas translação aí da rede. Olha lá, no ramo acústico, né, você tem a translação. Já no ramo óptico, olha lá, ó, você tem aqui no ramo acústico, no ramo óptico, você agora tem, né, você tem esses deslocamentos contrários, que a gente viu lá que parecia lá uma ondinha estacionária, né? Pelo exemplo anterior. Tá vendo? Então, para o ramo acústico você tem uma translação, para o ramo óptico você tem uma outra possibilidade. Isso tem que ir alertando a nossa cabeça. Vamos pegar o segundo exemplo. Vamos pegar o que a gente fez também para as fronteiras da primeira zona de Brillouin. Por exemplo, então veja que você tem uma vibração que é semelhante, né? Nos dois casos aí. Então, ó, em uma você tem os átomos M1 parado, né? No caso acústico, e o M2 aqui oscilando, e no caso óptico você tem o M1 oscilando e o M2 parado, tá bom? Olhando assim de primeira vista, tudo isso parece não ter muita importância, tá bom? Só que qual que é a pergunta que eu estou tentando explicitar? A questão é a seguinte: que tipo de quantidade física consegue fazer surgir no sistema esses tipos de oscilação, né? Com essas frequências? Então essa que é a pergunta. Qual que é a quantidade física? Calor, som, luz. Então está bem sugestivo o nome da ideia de ramo óptico, por isso, tá bom? Então perceba, né? Vou pegar o ramo óptico que é mais fácil. Então perceba que a ideia de lá de ramo óptico ela não é por acaso, tá bom? Então se você considerar, por exemplo, aí, que sua rede ela é formada por um cristal iônico, vamos pensar assim, então você pode pensar aí que a massa M1 aqui, ó, e a massa M2 possuem cargas opostas, você consegue forçar esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, tá bom? Por meio de um campo elétrico. E esse campo elétrico você pode usar, por exemplo, um laser. Você pode botar um laser polarizado, por exemplo, na sua amostra, e aí você vai conseguir forçar que um dos átomos venha para a direita e o outro átomo, por exemplo, para a esquerda. Né? Pode fazer um para a direita e para a esquerda. É uma possibilidade. Tá vendo? Então, ó, as frequências típicas de vibração aí, ó, na faixa do infravermelho, tá bom? Que aí são acima aí de 700 nanômetros, lembrando aí que 700 nanômetros é o vermelho, né? Ainda é vermelho ali perto do que é visível. Então, essas frequências aí, né? Elas costumam, né? Já tá associada para a gente aí, a gente encontrar vibrações no sistema. Então, é por esse motivo que o pessoal, né, na ciência, então de modo geral, na química, na física, na biologia, tá bom? O pessoal eles recorrem a métodos físicos para analisar, né, a composição química de materiais. Então você tem um material que você quer analisar a composição química, muitas vezes você vai lá levar para um laboratório de física fazer um teste óptico no material. Tá vendo por quê? Porque quando você utiliza ali luz, né, nessa região do infravermelho, a luz no infravermelho ela vai excitar os modos de vibração. E aí, anteriormente, né, já tem várias tabelas aí, né, mostrando quais são, né, esses casinhos, né, o K agora da constante de rigidez da molinha. O cara já tem calculado, né, matematicamente quais são as constantes de rede desse sistema, né, os parâmetros e tudo. Então o cara vai lá com um laserzinho, joga no material e tenta capturar essa informação a partir de luz, usando luz, tá bom? Então você consegue analisar, por exemplo, usando luz, quais são os tipos de ligação que estão envolvidos ali em determinado material. E aí uma técnica aí que é muito usada, por exemplo, é a espectroscopia de absorção, né? Que aí você vai excitar o seu material em algum desses modos vibracionais permitidos, por exemplo, aí para o eixo óptico. Então, essa aqui é a nossa ideia, tá bom? Então, aí para o nosso curso, né? Essas ideias, elas vão um pouco além da gente saber como excitar o sistema com uma fonte externa, né? Na verdade,
a gente vai estar preocupado aí em como é que, por exemplo, os elétrons interagem com o fônon, né? E aí essas interações é que elas vão ter um pouco aí de mais ênfase dentro do curso aqui de Física dos Semicondutores. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso. Fica aí a nossa revisãozinha e aí nós vamos começar oficialmente nossas matérias. Aquele abraço para vocês.